Opa, tudo bom? Essa é a parte 2 do anime onde um velho renasce no corpo de uma garota. Espero que vocês estejam gostando, deixe o seu like para mais histórias todos os dias e vamos lá. A Honey estava no altar em uma igreja com um padre. A Inglis estava do lado dela, mas agora ela estava com 6 aninhos. A Honey enfia a mão dentro dessa caixa com inscrições extravagantes e ela começa a brilhar. Ela comenta que estava quente e faz um pouco de cócegas. Ela diz a Inglis que é seguro e nada assustador. A mãe da Honey a repreende para ela não falar durante o batismo. A Inglis fala que o batismo é essencialmente um ritual que uma pessoa recebe uma runa necessária para se tornar um cavaleiro e que eles são divididos em níveis especiais, runas normais, maiores e menores que permitem usar artefatos mais poderosos. Quando a Honey puxa sua mão, é revelado que ela tem o Arco de Luz, uma runa maior. Os pais da Honey estavam felizes e a Honey vai até a Inglis. Ela sorri e parabeniza ela, comentando que ela será uma boa cavaleira um dia. Depois, a Inglis foi até a caixa de runas, mas antes que ela vá, o Rafael estava sorrindo e tem certeza de que ela terá uma runa maior ou talvez até especial. A Inglis desvia o olhar e diz que qualquer um para ela já seria bom. Mas nós vemos a mãe da Inglis em um flashback onde ela estava abraçando a Inglis, dizendo a ela que ela não deveria querer que a sua filha tivesse uma runa maior ou especial. Ela diz que não pode deixar de sentir que eles vão forçar a Inglis a viver e morrer pelo bem dos outros. A Inglis acena com a cabeça e concorda com a sua mãe, dizendo que ela não tem a necessidade de poder. A Inglis coloca a sua mão na caixa e ela começa a brilhar. Ela explica a natureza da caixa. Ele é um dispositivo que corrige o fluxo de mana e imprime no usuário a sua runa. Ela comenta que as pessoas dessa época são incapazes ou não têm capacidade de controlar a mana, mas isso não significa que eles não tenham mana completamente. A Inglis continua explicando que eles simplesmente esqueceram de como usar. A caixa permite que eles despejem a mana em uma arma e transformem em um artefato, permitindo que eles empunhem contra as feras magistrais. Enquanto a Inglis puxa sua mão, foi descoberto que não foi impresso nada. A sua família é incapaz de aceitar isso. Todos estavam em pânico. Ela só mostra que não tem runa como um cavaleiro divino. Ela usa o Aether, não mana. Então, quando a caixa tentou imprimir uma runa nela, ela simplesmente a desviou. O pai da Inglis afirma que sem uma runa, a Inglis pode não ser um cavaleiro, portanto ela não pode suceder a ele. A Inglis lamenta e pede desculpas por decepcionar o seu pai. O Luke se sente culpado e diz que ela não o decepcionou. A Inglis diz a eles que há mais coisas que alguém pode fazer sem uma runa e que a Honey será uma boa cavaleira e que ela vai sobreviver como a sua escudeira, mesmo sem uma runa. Ela ainda pode proteger a Honey, mas isso realmente significava muito para Inglis. Enquanto a Inglis estava feliz com o resultado, o Luke e o Rafael estavam meio que arrasados. Mas a Honey abraça a Inglis, dizendo que ela estava feliz pela garota e que elas podem ficar juntas para sempre. A Inglis faz um olhar inexpressivo, pensando que ela não pode deixar de se sentir culpada. A Inglis narra sobre o que é o fluxo do prisma. Esse é um fenômeno natural que não tem efeito nos humanos. Ele pode transformar animais e plantas em bestas magistrais que atacam os humanos. Ela continua explicando que o mais poderoso de todos é o rei. Ele é também conhecido como Prisma, que pode nivelar uma nação por conta própria. Então agora nós vamos para um tempo depois. Elas cresceram. A Inglis lamenta que todas as bestas magistrais que ela derrubou eram fracas. E ela pergunta quando ela vai ser capaz de lutar contra uma que fosse muito forte. A Inglis pensa em como ela adoraria viajar para lugares que tivessem mais dessas bestas, mas a Honey fala que é assustador. Enquanto estava chovendo muito lá fora, as duas estavam conversando bastante sobre todas as coisas que estavam acontecendo. Quando a chuva para, elas conseguem ver uma enorme ilha flutuante. Tinha um reino lá em cima da pedra. A ilha flutuante é chamada de Highland. Eles produzem artefatos e caixas de runas necessárias para lutar contra as feras mágicas pelas pessoas na superfície. Em troca, os habitantes da superfície dão aos Highlanders uma enorme quantidade de colheitas e materiais. A Inglis observa que as terras altas não existiam na sua vida passada e se pergunta onde o reino Silvar estava agora. Ela não estava conseguindo encontrar vestígios do seu antigo reino nos livros. A Inglis vê a Honey fazendo um gesto de oração e pergunta o que ela estava fazendo. A Honey diz que estava fazendo um desejo. Existe um mito de que se a Highland estiver visível fazendo um desejo, isso vai se tornar realidade. Ela insiste que a Inglis também faça um desejo e ela obriga praticamente. A Honey pergunta o que a Inglis deseja e ela responde querendo desafiar oponentes mais fortes. Durante a noite,
A Ingles estava ocupada olhando para si mesma de novo enquanto ela estava usando um vestido lindo. A Honey elogia ela e a Ingles faz o mesmo. As duas vão e voltam com elogios antes de finalmente irem para uma reunião. Elas falam sobre a Highlander vindo com o inspetor da capital. A Honey diz que o inspetor vai até Ymir a cada 2 ou 3 anos, mas é a primeira vez que eles foram acompanhados por um Highlander. As duas entram na sala com a Ingles sendo o centro das atenções na festa. Ela estava tímida e se agarra a Honey porque ela estava se sentindo desconfortável com os outros, porque todos estavam freneticamente olhando para ela. O inspetor Lord Sion e um Highlander muito especial. Ele é o Hal. A Honey e a Ingles estavam confusas do porquê o Hal era um Highlander. Ele explica que ele desistiu de todas as suas economias para se tornar um cidadão das Terras Altas. Ele também comenta que valeu muito a pena fazer isso. Ele tem mais poder do que o morador da superfície aqui. A Ingles não estava interessada no assunto, mas o Hal comenta que a Ingles se tornou uma bela dama, mas ela fala pra ele que tudo que ela estava procurando era aprimorar as suas habilidades de luta. O Hal zomba dela, dizendo que ela não tem espaço em tudo isso. Mas o Leon intervém, dizendo que ele tem alguém que a Honey e a Ingles gostariam de conhecer, um famoso Hyrule. A Honey pergunta ao Leon se todos eles eram iguais, e ele fala que alguns são assim porque eles começam a ver habilidades da superfície como pessoas que não podem se proteger sem um artefato que eles dão a eles. Então eles se encontraram com essa Hyrule, aqueles que podem lutar contra o Prismo. O Leon chama ela de Ares e diz pra ela parar de ser tão reclusa e a convida pra entrar e se divertir. Porém, ela não quer e é por isso que ela estava sozinha no jardim. O Leon fala que tem gente querendo conhecer ela e apresenta as meninas a ela. Mas o Leon leva um tapa na cara. Ele reclama perguntando por que ela fez isso sem motivo algum. As meninas só estavam ansiosas para conhecer ela, mas na hora ela só se levanta e sai. A Honey pergunta se ela fez alguma coisa de errada, mas o Leon garante a ela que ela não fez nada de errado. Enquanto eles conversam, eles são interrompidos por pessoas que estavam gritando. Eles correm para ir ver o que estava acontecendo, e todos se espantam com um cadáver carbonizado de um homem. O Lord Bilford diz a eles que era o Sion e o Hal que estavam por trás disso. Ele fala que o Sion falhou em tratar os Highlanders com o respeito que eles merecem, enquanto uma cavaleira estava no chão, dizendo que tudo era culpa dela. O Leon pergunta o que ela quis dizer com isso, e a cavaleira diz ao Leon que o Hal ordenou que ela fosse para os aposentos dele essa noite, mas Lord Sion não estava querendo isso e meio que enfrentou ele. Só que isso criou chamas do nada. A Ingles na hora se lembra de quando o Hal trapaceou a sua luta com os cavaleiros quando eles eram mais jovens. Agora, só mostra que as coisas pioraram ainda mais. O Leon cobre o resto do Lord Sion e diz que isso vai ser um problema. Ou será que ele vai ter que falar que o Lord Sion simplesmente ficou doente e se autocarbonizou? O Hal diz que como ele também era um Highlander, se ele contar a todos o que aconteceu, eles vão aceitar sem falar nada. O Leon nervosamente fala que é verdade, mesmo que o rei de Ymir não pode dizer uma única palavra contra os Highlanders. O Hal presunçosamente diz que por conta disso, ele pode dizer ao rei que o Lord Sion morreu por uma doença, mas ele também pode mentir que o Duque Wilford tem assassinado Sion. Ele fala alegremente ao Bilford para comandar o cavaleiro e fazer o que Hal pediu a ele antes, zombando do Duque, dizendo para vender o seu leal cavaleiro para se salvar. A Ingles intervém nisso, dizendo ao Hal que ele se tornou um homem doente e tudo que ela sente por ele é nojo. O Hal se vira para ela e diz a Ingles para não ficar arrogante só porque ela bateu nele uma vez. Os dois se enfrentam e de fato vão fazer isso na mansão que tinha lá perto. O Hal fala que ela o quebrou uma vez, então agora ele vai tornar ela sua. Quando ela se aproxima da mansão onde o Hal estava, ela pensa consigo mesma o que fazer. Ela espera que o Hal tenha ficado mais forte, mas seus pensamentos são interrompidos quando a Ares estava no caminho. Ela sabe o que aconteceu, porque o Leão disse a ela tudo antes. A Ingles pergunta o que a Ares estava fazendo aqui, e ela fala que estava ali para salvar ela do Hal, e logo depois pergunta se ela era a prima do Rafael, e que ela não pode deixar ela ir atrás do Hal. A Ingles agradece a preocupação, e quando a Ares insiste, a Ingles pergunta se ela vai matar o Hal, e avisa que haverá consequências para Ymir se isso acontecer. A Ares diz que a Ingles não precisa se preocupar com isso e diz a ela para ir, mas a Ingles se recusa, já que a Ingles é teimosa, e a Ares não tem escolha a não ser sacar a sua arma, e ela se sente culpada por ter que lutar contra a Ingles. Mas a Ingles não parece estar intimidada. Ela parece estar animada por ter uma chance de lutar contra uma Hyrule Menense e pode usar essa oportunidade para medir as suas habilidades.
A herdeira chama a Inglis de idiota e pergunta o que ela estava fazendo, mas a Inglis diz que isso foi ideia dela. A Aerys não tem escolha e tenta recorrer a assustar a Inglis. A batalha começa e a Inglis agarra o tornozelo da Aerys e a joga pra fora, mas ela recupera o equilíbrio e ataca a Inglis. Ela estava bem feliz com tudo isso e diz que gosta de lutar contra pessoas fortes. A Aerys percebe que tem algo de errado, porque a Inglis é capaz de lidar com a luta muito bem. Apesar de não ter um artefato, a Inglis diz à herdeira para mostrar o seu verdadeiro poder, e a Aerys concorda com isso, mas ela recua após ter ferido a Inglis. Isso foi o suficiente para Aerys, mas a Inglis mostra a Aerys a quantidade de poder a Éder que ela estava escondendo o tempo todo, com um show falando que não deveria se conter. Ela não precisava de ajuda e pode muito bem lidar com essa situação sozinha. Mas enquanto elas conversam, a conversa delas é interrompida quando um raio atinge a Aerys e ela é surpreendida. Com raiva, a Aerys chama o culpado. E o leão apareceu nesse exato momento. Vocês querem saber mais dessa história que se passa em uma pedra gigantesca que tá voando no céu? Deixa nos comentários que logo eu trago a parte 3 pra vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.